De acordo com o neodarwinismo, então, o princípio básico que nós vamos ter de formação de seres vivos seria seguindo a seguinte ordem, que são, primeiro, as mutações, depois a recombinação genética e depois a parte da seleção natural. Então, como é que a seleção natural atua sobre esses seres vivos e quais são os tipos de eventos que ela pode ter para que a gente possa ter a formação dos grupos atuais ou dos grupos existentes ou de novos grupos. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, primeiro, os tipos de seleção natural podem ser, primeiramente, seleção estável ou estabilizadora, que significa ela tende a manter aquilo que é o mais normal. E o normal é que na natureza a gente tenha, quanto mais possível melhor, o maior número de cruzamentos possíveis entre indivíduos heterozigotos. O que significa isso aqui? Se a gente tiver um cruzamento entre indivíduos que são azão e azinho, o que vai acabar acontecendo é que podem nascer indivíduos que vão ser azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, ou seja, o cruzamento dos heterozigotos, o cruzamento dos indivíduos híbridos aumenta a probabilidade do nascimento ou do surgimento de novas espécies, ou de indivíduos com fenótipos pelo menos diferentes dos seus pais. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que pelo cruzamento desses indivíduos é que nós sabemos que pode nascer um que é azão-azão, dois que é azão-azinho e um que é azinho-azinho, ou seja, é mais provável que aconteça o nascimento de indivíduos que são heterozigotos. Sendo assim, o convencional, ou seja, aquilo que é comum, é a gente ter indivíduos em maiores quantidades heterozigotos. Então, a seleção estabilizadora, ela cria fatores de seleção que na natureza tendem a criar maiores quantidades, no maior número de indivíduos que são heterozigotos. E aí, em menores quantidades, indivíduos que são azão-azão e em menores quantidades, indivíduos que são azinho-azinho. E aí, maior quantidade de indivíduos azão-azinho. Então, a estabilizadora é isso. Em geral, por exemplo, a gente pensar o seguinte, suponhamos, vamos pegar um exemplo de seleção estabilizadora. Aqui nós temos um intervalo de nascimento de crianças que vão nascer em média, vamos botar assim aproximadamente, entre 2 quilos e ou 3 quilos, certo? Que é o mínimo ou o máximo, tá? E aqui, em crianças que já vão nascer bem gordinhas, bem pesadinhas, que vão ter 5 quilos. Mas nós temos aqui no meio um intervalo de crianças que vão nascer em torno de 4 quilos. 13.800, 4.200 é a média. Ou seja, o que nasce mais? Nasce mais indivíduos próximos dos 4 quilos, nasce menos crianças perto dos 5 quilos e nasce menos crianças abaixo de 3 quilos. Então, nesse caso, a seleção estabilizadora mantém um padrão de crianças que nascem dentro desse intervalo dos 3 aos 5 em maior quantidade. Mais que 5 a gente sabe que é uma criança grande demais e menos que 3 a gente sabe que é uma criança pequena demais, muito frágil. Então, não quer dizer que não dê certo, pode, porque hoje nós, sem contar com cesariana e sem contar com incubadora, crianças com menos de 3 e com mais de 5 quilos seriam aquelas que a seleção natural teria a dificuldade de manter e eliminaria. Então, a seleção mantém o grupo do meio sendo o grupo mais favorecido, por isso que é aquele que deve ter mais na população. Se a gente pensar em cores de pele na nossa população, nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, nós temos indivíduos que são brancos, indivíduos que são negros, indivíduos que são mulatos. A miscigenação para nós é aquilo que aparece mais na nossa população. Agora, existem possibilidades onde a gente pode ter fatores de seleção que interfiram e que favoreçam um dos determinados tipos de genótipos com mais vantagem que os outros. Aí o que acaba acontecendo? Aquele um tipo de genótipo tem mais vantagem. Por quê? Porque ele aguenta mais o frio, ou porque ele aguenta mais o calor, ou porque ele resiste melhor a pragas da natureza. Não sei, cada fator de seleção é um diferente em lugares diferentes. Dessa forma, imagine o seguinte, se a gente tiver uma seleção que favoreça só os indivíduos que são azão-azão e os outros menos, é como se a natureza estivesse empurrando aquela curva para lá. Se a natureza está empurrando para lá, é porque deve ter alguma vantagem o indivíduo ter esse determinado tipo de genótipo. Esse tipo de seleção, como ele está direcionando, dizendo que é melhor ser azão-azão, é chamado de direcional ou direcionadora. Por exemplo, um grande e clássico exemplo que a gente teve disso aí foi lá quando o Darwin estava fazendo os estudos dele e percebeu que em Manchester, por causa justamente do processo da Revolução Industrial, as borboletas tinham pigmentações diferentes e populações de tamanhos diferentes. Originalmente, existem 2 tipos de borboleta, tá? Nesse caso, uma espécie específica que tem lá na Inglaterra, que tem cores diferentes, pretas e brancas. Aí o que acontece? Originalmente, sem Revolução Industrial, as árvores eram cobertas de líquens, que são esbranquiçados,
e as borboletas brancas e as pretas ficaram as duas em cima das árvores cobertas de líquens, que são esbranquiçados. Só que, obviamente, as borboletas brancas em cima do líquen, que é branco, ficava camuflada. E a borboleta preta, que ela ficava muito visível em cima do líquen, que é branco, ela tinha menor quantidade porque os predadores enxergavam ela e comiam ela. No momento que eles comiam ela, o número de borboletas pretas era menor e o número de borboletas brancas era maior. Então, naquele momento, a seleção natural estava direcionando, dizendo, ó, é melhor ser branco. Por quê? Porque, na verdade, os brancos são menos comidos pelos seus predadores. Então, o fator de seleção era a predação. Só que quando começou a Revolução Industrial, os caras começaram a jogar horrores de fumaça para a atmosfera e a fuligem começou a poluir a atmosfera, começou a cobrir os líquens começaram a morrer e as borboletas brancas e pretas continuaram sentando na mesma árvore. Só que a grande diferença é que agora as pretas em cima da casca preta poluída das árvores é que ficaram camufladas e as brancas que sentaram em cima da casca preta começaram a ficar menos camufladas e os predadores começaram a enxergar melhor as borboletas brancas e começaram a comer as brancas. O que aconteceu? Aquela curva que tinha um pico lá naquele lado em cima das brancas começou a sofrer um desvio e mudou de lugar. Aí o que aconteceu? O número de pretas aumentou, o número de brancas diminuiu e aí a gente teve uma mudança, ou seja, redirecionamos a curva da seleção natural porque teve uma interferência ambiental. Lembre que o meio é quem faz a seleção. Nesse caso, a seleção foi feita em função da poluição e dos predadores. Só que aí, depois do mundo moderno começar a mudar, a gente começar a se preocupar mais com a questão da poluição, a gente começou a pensar, não, vamos cuidar com a poluição, vamos diminuir a quantidade de poluentes atmosféricos, vamos tentar botar filtro nas chaminés das fábricas e começou a se fazer isso. Quando aconteceu isso, a gente simplesmente teve então uma redução da poluição atmosférica, os líquens começaram a retornar sobre a casca das árvores e as borboletas brancas começaram a ficar camufladas de novo e as pretas menos. Aí o que aconteceu? As pretas voltaram a ter desvantagem por falta de camuflagem e as brancas começaram a ter vantagem novamente por causa da camuflagem e a curva atualmente está voltando para o ponto de origem, favorecendo as borboletas brancas e desfavorecendo as pretas. Então, quando acontece isso, em geral, algum tipo de fenótipo deve ter um favorecimento, ou ambiental, ou de poluição, ou de predadores, ou de competição, não interessa, mas deve ter um favorecimento e o pico da curva vai estar em cima de um deles. Então, cuidado, porque é normal que se tu estiver dando uma questão, apareça na questão dizendo, ó, tem favorecimento de tal grupo. Se tem favorecimento de um grupo, então é direcionador. Mas e se a gente tiver o favorecimento dos dois grupos extremos, e não do meio e nem do de umas extremidades? Se acontecer isso, e a gente tiver favorecimento dos heterozigotos, ou melhor, dos homozigotos dominantes e dos homozigóticos excessivos, e desfavorecimento desse grupão do meio aqui, ó, significa que existe algum fator ambiental que está dificultando a vida dos indivíduos que são heterozigóticos. Que fator? Não sei, de repente a reprodução, um fator ecológico normalmente. Quando acontece esse tipo de coisa aqui, enquanto eles são um único grupo, beleza, eles ainda reproduzem, fazem filhos, todo mundo junto. No momento que essa linha interromper, o primeiro grupo e o segundo grupo vão passar a ser coisas diferentes. Então, essa linha que quase interrompe aqui no meio, é a linha que a gente representa o gráfico da seleção, chamada de seleção natural disruptiva. Ela não é interruptiva por total, mas se virar interruptiva, aí viram grupos distintos. Então, a seleção disruptiva, ela pode acontecer por fatores ecológicos. Vamos pegar um exemplo hipotético. Suponhamos que os indivíduos azão-azão são passarinhos que têm cor vermelha ou preta. Os passarinhos de cor azinho-azinho têm cor branca e os indivíduos azão-azinho têm cor vermelha. Só que os pretos, eles gostam de reproduzir com os pretos e com os brancos. Só que cada vez que o preto e branco reproduzem, nascem os vermelhos. Os pretos não gostam muito de reproduzir com os vermelhos porque eles acham os vermelhos feios. Os brancos, por sua vez, gostam de reproduzir entre si, com os brancos, e gostam de reproduzir com os pretos, porque eles acham os pretos bonitinhos. Só que quando eles reproduzem entre eles, nascem os vermelhos. Os brancos não gostam de reproduzir com os vermelhos, porque eles acham os vermelhos feios. Aí, os vermelhos, eles gostam de reproduzir com os pretos, porque eles acham os pretos bonitos. Eles gostam de reproduzir com os brancos, porque eles acham os brancos bonitos. Só que eles não gostam de reproduzir entre si com os vermelhos, porque eles acham os vermelhos feios.
Então, o que acaba acontecendo? Continua nascendo os vermelhos, porque os preto e branco gostam de reproduzir entre si. Se por algum motivo, vamos supor que os passarinhos mesmo, por convenção, tipo, nada a ver esses vermelhos feios entre nós, vão parar de reproduzir. Porque daí, para de nascer esses feios e vermelhos no meio de nós, beleza, vamos fazer assim? O que aconteceria? Se realmente houvesse, por algum motivo, uma interrupção nessa curva, aqui, e passasse a ficar só os pretos com os pretos, só os brancos com os brancos, ia zerar o número de vermelhos. Se zerasse o número de vermelhos, acaba os vermelhos. Então, quando acontece isso, nós temos um fator assim. Enquanto está todo mundo junto, indo do passado para o presente, todo mundo nasce vermelho, preto e branco. Se por algum motivo, tipo o ecológico que eu acabei de citar, que é não vamos mais nos reproduzir, os grupos se separam. Então, enquanto eles estão juntos, tu tem azão na população, azinho na população e azinho na população. No momento que eles resolvem não vamos mais reproduzir para esses feios parar de nascer, fica azão e azão para um lado, azinho e azinho para o outro, e a partir desse momento, indo lá para o futuro, começa a ter somente um único grupo. O grupo ou de indivíduos azão ou de indivíduos azinho. O que vai acabar acontecendo? A médio e longo prazo, o que vai acabar ocorrendo é que esse subgrupo do grupo original, ele se subdividiu e vai se transformar num grupo 1. Esse outro subgrupo do grupo original vai se separar e a médio e longo prazo vai se transformar no grupo 2. Depois de passado muito tempo em que esses dois grupos, o 1 e o 2, ficam isolados, cada um no seu canto, sem tentar reproduzir entre eles, eles vão ter acumulado ao longo do tempo tanta diferença genética criada pela seleção natural e pelas mutações, que esses dois grupos aqui, mesmo que tentem, não reproduzem mais, porque eles estão muito diferentes geneticamente. Como eles começam a ficar muito diferentes geneticamente, esse grupo 2 vira uma espécie, esse grupo 1 vira outra espécie. Mas para a gente ter certeza que grupo 1 e grupo 2 são espécies diferentes, eles não conseguem mais reproduzir. Tem que haver isolamento reprodutivo. Se houver isso e eles tiverem isolamento reprodutivo, a partir de agora eles são considerados como espécie 1 e espécie 2. Então, nesse caso, existe uma coisa importante. Para que se chegue a esse tipo de situação, aqui tem que ser o passado, aqui tem que ser o presente. Então, do passado ao presente se passam, no mínimo, milhares a milhões de anos. A gente não tem evolução acontecendo assim de hoje para amanhã, muito menos em 10 anos. Então, vai acontecer entre milhares e milhões de anos. Quando acontece isso, então, o que acaba ocorrendo é que a gente vai ter sempre um fator importante, que é o fator que isola o grupo. Esse fator acontece aqui nesse ponto, na forquilha, na subdivisão da árvorezinha. Quando acontece isso, o fator, que a gente não sabe qual é que é, aqui poderia ser o fator ecológico de reprodução. O fator que está acontecendo aqui e que separa o grupo por reprodução, isolamento geográfico, não interessa qual é o fator, esse fator cria um processo chamado cladogênese. O que é a cladogênese? A cladogênese é o momento onde é que cria o ramo novo. Só que a partir dessa cladogênese que criou esse ramo novo, nós vamos ter, agora um ramo que evolui separadamente aqui, formando uma subpopulação do primeiro grupo, até virar uma espécie, e uma outra evolução que acontece para esse ramo aqui, criando a sua microevolução. Então, a microevolução que acontece da cladogênese até o ponto do presente, tanto para o lado da espécie 1 quanto para o lado da espécie 2, esse fenômeno chamado microevolução também pode ser chamado de anagênese. A anagênese, na verdade, é todo o processo que vai acontecer desde o momento da separação até o estabelecimento de uma espécie nova, acumulando mutações, criando separações e divisões físicas entre os indivíduos que façam com que depois de um certo tempo o grupo 1 e o grupo 2 não consigam mais reproduzir. No momento que esses dois grupos estiverem isolados e não puderem mais reproduzir, eles vão ser classificados então como novas espécies. Então esse fenômeno de cladogênese, ele pode ser genético, ele pode ser ecológico, ele pode ser geográfico. É basicamente um fenômeno que separa em dois grupos. A partir desse momento, cada um leva a sua vida por anagênese. Enquanto os dois grupos conseguirem trocar genes entre eles, não se cria espécie nova. Agora, a partir do momento que eles pararem de trocar genes, especialmente mesmo tentando reproduzir, significa estabelecer-se uma nova espécie.
esse fenômeno que vai levar à formação de novas espécies, tantas quantas forem, é um fenômeno chamado especiação. Então, a especiação é a formação de uma nova espécie. Em geral, a formação de uma nova espécie ela pode acontecer por 4 mecanismos comuns. O mais comum de todos é o primeiro, chamado especiação alopátrica. Sempre começa com um isolamento geográfico. Tipo aqui, separa um vai para o ambiente A, outro vai para o ambiente B. Depois de isolados geneticamente os indivíduos por causa da geografia, fica cada um do lado, o que vai acabar acontecendo é que esses indivíduos que ficam cada um do lado, depois de passar milhares ou milhões de anos, eles vão acabar, se não se reproduzirem mais, criando diferenças genéticas, porque a seleção natural no ambiente 1 e a seleção natural no ambiente 2 são distintas. Então, nesses casos, os indivíduos ficam diferentes. Se acontecer isso aí, o isolamento geográfico acumula diferenças genéticas e isso vai criar um isolamento reprodutivo. Então, a especiação alopátrica é a mais comum de todas acontecer. Por exemplo, se a gente tiver uma ilha e essa ilha se repartir em 2 lugares, em 2 ilhas menores, cada ilha agora tem um conjunto de seres vivos. As condições de seleção natural na ilha 1 são, de repente, similares, mas não as mesmas da condição da ilha 2. Então, a seleção natural na ilha 1 vai ser uma e a seleção natural na ilha 2 vai ser outra. Se tu pensar o seguinte, passarinho até atravessa de uma ilha para outra, mas formiga não atravessa, lagartos não atravessam e vários outros animais não atravessam. Então, cada um na sua ilha e a partir de agora deve acontecer uma especiação em cada ilha. Foi isso que levou o Darwin a descobrir o fenômeno da origem das espécies, sabendo que as 2 ilhas no passado eram uma ilha só. Isso ele percebeu quando ele fez a volta ao mundo no HMS Beagle, coletou uns passarinhos chamados de tentilhões e quando ele levou para a Europa e mandou analisar, o analisador lá, o identificador de aves, ele disse para ele, embora essas aves todas sejam diferentes fisicamente, todas elas são o mesmo tipo, todas são tentilhões, só que elas têm cores e bicos diferentes porque provavelmente na primeira ilha tinha um tipo de comida, na segunda tinha outro tipo, na terceira tinha outro tipo. Então, todo mundo estava numa ilha só. A ilha repartia em vários pedaços. Cada pedaço tinha um fator de seleção diferente, que era o tipo de alimento. Então, as mutações para o primeiro tipo de bico favoreceram um bico específico num tipo de ilha. As modificações no segundo tipo de ilha foram favorecidas por um outro tipo de alimento. Então, as mutações que aconteceram foram muitas, mas a seleção natural favoreceu um bico para coletar grãos na ilha 1, um bico para comer carne na ilha 2, um bico para catar peixe na ilha 3, um outro bico para comer frutos moles na ilha 4 e assim por diante. Então, a origem é a mesma, mas em cada lugar a seleção natural acontece de maneira diferente. Isso é isolamento geográfico com isolamento reprodutivo, especiação alopátrica. O segundo tipo de mecanismo vai ser chamado de isolamento ou especiação simpátrica. Simpátrica significa na mesma pátria, estão juntos. É como se tu estivesse dentro do mesmo território, do mesmo terreno, um grupo inteiro de rebanho de vacas lá e um grupinho de 30 vacas, das 1000 vacas lá, fica separado e não reproduz com as outras. Então, mesmo estando dentro do mesmo território, o que acaba acontecendo é que tem um grupo que não se mistura. Esse grupo que não se mistura, ele pode ter sofrido uma variação genética que fez com que ele não misture mais com os outros. Então, se eles estão no mesmo lugar, mas tem um grupão e um grupinho junto, esse grupinho, se ele nunca mais reproduzir com os outros, ele está fazendo uma especiação simpátrica, na mesma pátria, junto no mesmo local. Mas, se isolar reprodutivamente, não tem mais cruzamento entre eles, criam-se espécies novas, mesmo sendo do mesmo local. Nesse caso, em geral, tem a ver com fatores genéticos. Então, no mesmo habitat, mas que leva ao isolamento reprodutivo. Quase sempre está envolvido fatores genéticos. O terceiro tipo que a gente vai ter é a peripátrica. Peripátrica é no perímetro, é como se eu tivesse um território e um grupinho simplesmente, não está legal de viver aqui, vamos embora, quem vai comigo? Mais 200 vão. Aí sai do grupo grande, um grupinho pequeno e migra para a beirada. Anda lá mais 15 quilômetros e se instala no lugar próximo. Isso é uma especiação peripátrica. Se eles ficarem lá perto do primeiro grupo, mas pararem de voltar, então tu tira alguns genes desse grupo, leva para a periferia, para a margem, para próximo, e lá se estabelece de novo o grupo. Só que agora em condições ambientais diferentes. Então agora tu tem lá naquele lugar e nesse lugar seleções naturais acontecendo de forma distinta, cada um no seu lugar. Então isso é como se esse indivíduo que está indo povoar novos locais estivesse fundando
geneticamente uma nova comunidade, um novo grupo. Então, isso pode ser associado a uma coisa chamada de efeito do fundador, que é todos os indivíduos que vão se criar nesse novo local, eles têm características genéticas desse que migrou com seus amigos. Então, vai fundar um grupo com informações genéticas parecidas com aquilo. Sendo assim, tu vai ter um grupo que permaneceu e um grupo novo que está se estabelecendo lá. Então, nesses lugares, condições ambientais diferentes, seleções diferentes, seres que vão ficar diferentes. Então, a seleção peripátrica acontece num lugar próximo ao de origem, onde os indivíduos migram, e cria esse isolamento pela distância. E a médio e longo prazo, de tanto que eles ficam separados, a gente vai ter a formação de grupos que vão ficar geneticamente diferentes. Então, é como se esse grupo fosse o principal, que continua vivendo esse, vamos embora. E aí criou aqui, num ambiente muito próximo, um novo tipo de habitat com novos indivíduos que vão sofrer uma seleção natural própria daquele local. Já o quarto tipo é o tipo mais raro da gente ouvir falar, que é chamado de especiação parapátrica. Isso acontece em ambientes onde tu tem a mesma espécie numa extensão territorial muito longa. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, embora o Brasil seja um território só, se tu pegar dentro da Mata Atlântica, que vai desde o sul do Brasil até o nordeste do Brasil praticamente, a gente tem o mesmo habitat, que é a Mata Atlântica, mas tu tem passarinhos que aqui no sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou por exemplo em São Paulo, ou então lá na Bahia, que eles não são bem iguais, e são da mesma espécie. Por quê? Porque eles ainda reproduzem entre eles. Mas, por exemplo, se eu tentar no Rio Grande do Sul quanto a Bahia, talvez já não dê mais certo. Então, o que acontece? O território é muito longo. Como o território é muito longo, talvez os que estão bem numa ponta e os que estão bem na outra já não consigam mais acasalar, porque esses indivíduos ainda estão em ambientes que têm fatores ambientais diferentes. Mas por que eles são da mesma espécie então? Porque tem os do meio. Aí o da ponta reproduz com o do meio, o do meio reproduz com o da outra ponta, e ainda existe fluxo de genes. Como existe esse fluxo de genes, eles ainda são classificados ou considerados como a mesma espécie. Mas se, por exemplo, das duas pontas, por algum motivo, tiverem a morte ou a sumiço do indivíduo do meio, cada um no seu canto, e aí cria-se a cladogênese, criam-se os grupos novos. Então a especiação parapátrica ela é mais longa em tempo para acontecer. E tem que acontecer normalmente no mesmo território, que tenha muita extensão territorial, criando um isolamento geográfico dentro do mesmo habitat entre esses indivíduos. Então as condições no mesmo território acabam ficando diferenciadas, favorecendo esse tipo de diferença. Só que ele leva muito tempo para acontecer. Então é mais fácil acontecer que eles estão separados e por algum evento separam no meio, morrerem os no meio, e aí acaba isolando eles por cladogênese geograficamente, e aí se estabelecem as espécies novas. Sendo assim, esses mecanismos todos, eles acabam de um jeito ou de outro isolando os grupos, mas em todas as situações, um fator vai ser o preponderante para a gente definir quando é uma espécie nova: isolamento reprodutivo. Então, o que vai garantir esse isolamento reprodutivo são os mecanismos de isolamento reprodutivo. Esses mecanismos, na verdade, vão variar de tipo e vão variar de ser vivo de espécie para espécie, mas garantem de um jeito ou de outro que cada espécie fica no seu canto sem tentar reproduzir ou não consegue, pelo menos. Então, os mecanismos vão ser divididos assim em mecanismos pré-cópula e pós-cópula, tipo, ou tenta evitar que os indivíduos copulem ou acasalem, ou aquele que, bom, já que vamos tentar acasalar entre espécies diferentes, vão tentar resolver para eles não fazerem isso. Significa um que tenta evitar que acasalem e um que tenta remediar a situação. Por exemplo, primeiros isolamentos, chamados pré-copulatórios, são aqueles que evitam os indivíduos de espécies diferentes de tentarem reproduzir. Primeiro, isolamento mais barato do ponto de vista ecológico e energético, que é o isolamento de habitat. Se um vive lá na Mata Atlântica e o outro vive lá na Nova Zelândia, pronto, nunca mais vão reproduzir porque cada um está no seu canto, cada um está no seu espaço. Então não tem essa possibilidade reprodutiva. Isolar por habitat é normalmente quando está cada um num continente. Então isso já evita que eles tentem reproduzir, ou quando está um dentro da água ou na terra, já evita também. Então, segundo tipo de mecanismo, isolamento etológico. Etológico significa comportamental. Se for ecológico, aí pode pegar várias coisas dessa ao mesmo tempo. Mas o etológico é o isolamento de comportamento. Quando acontece isso, o comportamento se tu tem dois animais bem parecidos, tipo assim,
sei lá, 2 espécies de roedores, assim, tipo 2 ratinhos. Só que um só sai de noite da toca para comer e outro só sai ao meio-dia para comer, eles nunca vão se encontrar na natureza para acasalar. Então o simples comportamento deles já evita que eles acabem tentando acasalar sendo de espécies diferentes. Então o etológico é o de comportamento, tá? Outro exemplo que nós vamos ter é o isolamento sazonal ou estacional. Sazonalidade significa estação do ano, tá? Então esse é muito comum para plantas. Se eu tenho uma planta que só está florindo e reproduzindo durante o inverno e outra planta que só está reproduzindo e florindo bem no verão, elas têm períodos do ano diferentes que evitam que elas então estejam aptas a reproduzir no mesmo período. Então, como elas nunca vão estar juntas, então o que acaba acontecendo é que essas plantas evitam a reprodução, cada uma estando apta em estações do ano diferentes. Isso é o isolamento sazonal ou por estações do ano. Isso aconteceria para animais, por exemplo, que hibernam no inverno e outros que hibernam no verão, né? Então também é uma estacionalidade diferente. Além disso, o isolamento mecânico, que é o último tipo de mecanismo pré-cópula, antes de acasalar. O isolamento mecânico significa a mecânica do processo não dá certo. Tipo, se fossem animais, o pênis do macho não entra na vagina da fêmea. Por quê? Porque o tamanho é desproporcional, porque o tamanho é pequeno, porque o tamanho é grande, porque um tem pênis e outro não precisa de pênis. Então, a mecânica do processo não dá certo. Por exemplo, peixes e anfíbios reproduzem usando a água. Então, se tu tiver um tipo de animal que precisa enfiar o pênis dentro da fêmea para largar os gametas, já não reproduz nem com peixe nem com anfíbio. Então, isso é um tipo de isolamento mecânico. Então, a mecânica do processo não dá certo. Eventualmente, então, a gente pode ter animais e plantas também, mas principalmente animais, que sejam de espécies muito parecidas. E eles passem por esses fenômenos todos, e isso não seja uma grande barreira para eles. Então, eles vão precisar de uma barreira maior. Aí, eles passam e mesmo assim tentam acasalar. Aí, eles passam daquilo que tentava evitar que eles fizessem para aquilo que vai tentar evitar que dê certo, que são os mecanismos remediativos, que são os pós-cópula, que tipo, vão tentar frear agora o que tentaram fazer. Então, os pós-cópula é tipo, eles tentaram, mas não deviam. Então, o primeiro deles chama-se inviabilidade gamética, significa espermatozoide e óvulo não são compatíveis, então não dá certo. Ou então, por exemplo, o grão de pólen e a oosfera também não são compatíveis, então não fecunda. Então, isso já é um isolamento pós-cópula, tipo, fizeram, mas não deu certo. Segundo, às vezes os gametas são mais ou menos compatíveis, de tamanhos parecidos e fecundam. Aí, nesse caso, o que pode acontecer é uma inviabilidade do zigoto. Fura o espermatozoide no óvulo, se junta, mas o zigoto é frágil e morre. Isso é uma inviabilidade zigótica, o zigoto não dá certo. Só que às vezes tem uma espécie que é bem parecida com a outra e o zigoto dá certo. Aí ele começa a fazer o desenvolvimento embrionário. Mórula, blástula, gástrula, ele começa a fazer isso aí, só que quando ele começa a fazer esse mecanismo, no meio do caminho, esse filhote, que é filho de uma espécie diferente da outra, ele é chamado de híbrido, e o híbrido às vezes não consegue sobreviver no meio do desenvolvimento embrionário e sofre um aborto espontâneo, ou às vezes até nasce, só que nasce e logo em seguida morre, ou nasce e na hora do parto ele morre mesmo. Então, nesse caso, esses são chamados natimortos. Se acontecer isso aí, é uma inviabilidade do híbrido, ou seja, o indivíduo é frágil, ele não vai resistir, ele vai acabar morrendo. Se acontecer esse tipo de coisa, a inviabilidade do híbrido evita que esse filhote, que é de espécies diferentes, sobreviva. E uma última hipótese, que é quando esses indivíduos, então, tiveram isolamentos pré-copulatórios que eles passaram pelos isolamentos pós-cópula e chegaram no último mecanismo, é a última barreira que a natureza impõe, que é a esterilidade do híbrido, que significa o seguinte: as espécies que estão cruzando são muito parecidas. Aí o que acaba acontecendo? Quando eles vão tentar reproduzir, eles reproduzem, o filhote não tem problemas gaméticos, nem zigóticos, nem de desenvolvimento embrionário e nasce firme e forte. Só que aí ele tem um problema, ele é estéril. Se ele é estéril, ele não vai ter filhos. Isso, quando acontece, evita que ele continue aquele negócio errado para frente. Então, o grande exemplo que nós vamos ter aqui, do isolamento, né, por esterilidade do híbrido, é o que acontece, por exemplo, no caso, quando a gente tem a mula, tá, que reproduz, por exemplo, com o cavalo, ou, melhor, que nasceu do cavalo, que é quando a gente tem o cruzamento da égua com o jumento. Se acontecer isso aqui, a égua tem 62 cromossomos, 2N igual a 62. O jumento tem 2N igual a 64. Quando acontece isso, então, o que ocorre é que esses dois indivíduos são de espécies diferentes, bem parecidas,
mas diferentes. Então, a égua vai contribuir com 31 cromossomos no seu óvulo, o jumento vai contribuir com 32 cromossomos no seu espermatozoide, e o que vai nascer aqui é o burro ou a mula. A mula vai apresentar 63 cromossomos. E aí a grande questão é, o que é a mula? Ela é um 2N mais 1 em relação à égua, ou é um 2N menos 1 em relação ao jumento? Então, nesse caso, a mula ela vai ter dificuldade de separar os seus cromossomos na hora de formar os seus óvulos, e por isso ela não reproduz. Então, a mula é um indivíduo que é estéril, ela é um híbrido. Mesmo sendo a mula um indivíduo híbrido estéril, ela é um animal firme, resistente, sobrevive e é criado de propósito porque ela tem maior capacidade de trabalho que o jumento e que a égua, que os cavalos, no caso. Então, o que acaba acontecendo? Os caras criam de propósito para ver se eles trabalham mais e tal, mesmo ela não tendo capacidade de ter filhotes. Existe na natureza alguns animais, por exemplo, na África, o leão reproduz com algumas fêmeas de outras espécies, porque o cio das fêmeas atrai ele de qualquer jeito. Em algumas vezes, o híbrido que nasce não é um híbrido estéril. Por quê? Porque ele tem a genética parecida com a do leão ou da mãe. E aí o que acaba acontecendo é que eles são considerados ainda da espécie daquele indivíduo onde o número de cromossomos for igual. Então, cuidado. Se a gente fizer cruzamento de porco javali, acontece esse mesmo caso aqui. Então, cuidem. Lembre que o número 2N sempre deve ser um número par. Se for um número par igual da mãe, é da espécie da mãe. Se é igual do pai, é igual do pai. Então, considera da mesma espécie quando acontece isso. Um outro cuidado que a gente deve ter é o seguinte, ó. Aqui eu separei em pré-cópula e pós-cópula. Cópula é acasalamento. Só que às vezes aparece escrito assim, ó, pré-zigótico, que significa antes do zigoto, e pós-zigótico, que significa depois do zigoto. Sendo assim, se eu estou considerando o zigoto como referência, e eu estou chamando de pré-zigótico, se for assim, esse primeiro mecanismo aqui, ó, ele vai ser considerado ainda aqui. Então, nesse caso, nós teríamos como pré-zigóticos isolamento de habitat, isolamento etológico, sazonal, mecânico e inviabilidade dos gametas. Aí, né, ou incompatibilidade de gametas, né? Nos pós-zigóticos, o que a gente teria seria o 2, o 3 e o 4, que é inviabilidade zigótica, inviabilidade do híbrido e esterilidade do híbrido. Então, bastante cuidado, porque esses mecanismos são aqueles que garantem quando as espécies ainda são a mesma ou quando as espécies já são espécies novas.